Fala galera, Tozana, beleza? Minha coluna de jogada 10 especialíssima, ó, quem tá aqui comigo. Aqui não, aqui. Não, aqui. Ó, é o homem, mano. Meu querido Vitor, falso 9, pra quem não conhece. Difícil não conhecê-lo, né? Todo mundo conhece o Vitão, o homem, o cara das táticas. O tatiquês sem tatiquês, não é isso que fala, Vitor? Aqui comigo. Tática sem tatiquês, mas Olha já aí. me disseram que eu meto tatiquês pra cacete. Pra caramba, né? Não tem jeito. Essa parada não tem jeito. E por que eu trouxe o Vitor aqui hoje, né? Além da preguiça, que eu sou uma preguiça danada, não é verdade, nem tenho na questão do assunto, tô com um pouco assunto de Flamengo, mas é uma coisa que a gente fez no início do ano passado, se eu não me engano, posso estar falando besteira, a gente fez uma coluna meio que destrinchando o que seria Paulo Souza no Flamengo, né? E aí se falou da Fiorentina, todo mundo só analisou a Fiorentina, né? Foi a única coisa que deu certo com o Paulo Souza, mas enfim, não vai brigar comigo, pelo amor de Deus. Não, pô, tá certo. Mas não deu certo mesmo? Acontece, pois é. E aí eu quero fazer a mesma coisa com o Vitor Pereira, né? O xará do meu amigo Vitor aqui, o Vitor Pereira. O VP, como muitos têm dito aí, que foi um grande... E aí a primeira pergunta que eu vou fazer a você, Vitor, que na verdade não tem nem nada a ver com o tatiquês, mas tu acha que foi uma jogada certa do Flamengo? O Flamengo... não vou nem entrar na questão do trairagem do Vitor com o Corinthians, pernada, isso é uma besteira. Pra mim não foi, o cara não ia ficar aqui mesmo, tava no mercado, foi lá, e aí, beleza? Tá de bobeira? Quer treinar o maior clube da América do Sul hoje? Ah, quero, beleza, aceitou e tá aí. E você acha que o movimento que o Flamengo fez em trocar o Dorival por ele foi um movimento certo? Arriscado, não arriscado? Se você fosse não digo o Marcos Braz, porque ele não é o que faz. Ele tá ali, ele mais uma galera, mas você daria o sim para essa troca? Então, vamos lá. Eu vou responder essa pergunta de forma segmentada. Vamos lá. Primeiro, era o mais fácil a ser feito? Acho que a gente vai fechar que não era o mais fácil, né? Acho que o mais fácil era manter um técnico respaldado e chancelado por títulos, né? Que é o que o Flamengo costuma fazer, o que qualquer time do Brasil costuma fazer e o que a gente costuma criticar, né? Que você renova um treinador que já sabe que não vai te entregar muito além daquilo, porque venceu. Se uma bola não entrasse e uma bola do rival entrasse, então seria outra história. Então o fato do Flamengo trocar, eu acho que indica que não foi pelo caminho mais fácil, né? Eu teria trocado, eu já me posicionei anteriormente que eu teria renovado com o Dorival. Eu também. Apesar de ter apontado vários defeitos no trabalho, vários problemas no trabalho, de forma recorrente, né? A gente apontava no canal, reconhecendo que era um bom trabalho e ainda assim o criticando, como deve ser. O Vitor Pereira é mais técnico do que o Dorival em termos de conhecimento tático? Eu acho que é. Tá? O Vitor Pereira tem mais chance de dar certo no Flamengo do que o Dorival? Não sei. Se for o Flamengo que a gente conhece, que a gente vem... frita técnico, né? Moendo os técnicos, né, de 3x2 sempre. Então, o Vitor Pereira não é Paulo Souza, eu vou esmiuçar aqui e vou te mostrar por que não é, com argumentos e tal, e não é, né? Mas ele é um cara difícil, né? Ele vai pegar um elenco campeão novamente, inflado por título e por sucesso em Copa do Mundo, por ida à Copa do Mundo, o Gabigol mais ídolo ainda, o Arrasca, depois de meter 2 gols numa Copa que todo mundo pedia a ele, entendeu? Pedro e Everton, depois de um ex aí, tomara. Ou não tomara, e depois eu entro nesse assunto aí, porque assim, eu como empresário do ramo de alimentação, com essa Copa em dezembro, eu tô assim, já quase para secar o Brasil, tá? Essa Copa em dezembro está sendo péssima para o comportamento do consumo. Sério? O share of wallet está totalmente diferente do que era. Eu esperava que o pessoal ia para ver. Só quem ganhou dinheiro foi a FIFA, com esse negócio de Copa em dezembro.
tá? Isso foi um absurdo. Assim, colegas meus, a grande maioria secando o Brasil, tá? Eu não consigo. Depois desse bastidor... Vamos lá. Bomba! Ok, bomba. Depois desse bastidor, o que eu acho? Assim, o Vitor Pereira é uma jogada de risco. E de risco alto. Tá? Porque é uma comissão técnica cara, com certeza vai ter multa. Tu vai encarar o Mundial com ele, aí sim eu acho que nesse aspecto o Flamengo está mais próximo de ser campeão mundial com o Vitor Pereira do que estaria com o Dorival. Aquele meio de campo curto, aquele time ali sem muita variação, contra um Real Madrid ali, provavelmente o Vinícius Júnior ia ser o melhor em campo. Os caras voando dos lados, né? Exato. Então... Coitado do João Gomes pra segurar, né? Vai correr igual maluco atrás. Ia ser expulso no primeiro tempo ali, a chance, cara, enorme, porque o bicho ia pegar pro lado dele. E aí, o que eu penso, assim, foi uma jogada de muito risco, aonde os caras tomaram para si o sucesso ou o fracasso, assim. Caso dê certo, eu acho que a gente não vai ter nada para fazer além de bater palma. E se der errado, eu acho que vai ser mais um atestado de incompetência, não só pela escolha, acho que muito menos pela escolha, mas mais pelo respaldo à escolha, porque se der errado, terá sido por falta de respaldo. Entendi. E aí tem um outro ponto, antes de a gente entrar no Tatiquês, que eu quero entrar, é o grande motivo de estar aqui, mas eu gosto muito das tuas opiniões também. Eu vou só dizer o que eu acho a respeito disso, baseado em nada, baseado no que eu acho. Eu acho que tem uma diferença grande do Paulo Souza, não só tô falando fora de campo agora, apesar de dois parecerem que gostam de dar porrada na mesa, dizer faça assim porque eu quero, né? Jesus também era, de certo modo, apesar de a gente entender que o Júlio César, principalmente, foi muito importante para amaciar o coração do Mister, né? A gente vai lembrar disso, tem inclusive relatos de que o Júlio César ajudou muito quando o Mister chegou, a ponto de falar, olha, vai devagar, galera brasileira tem que ser com calma, não dá para chegar com o pé na porta. E aí, por que eu acho da diferença do Paulo, por exemplo, o Vitor? O Vitor já tem de Brasil, entendeu? Estava num clube grande, um clube com muita cobrança, né? Com muito peso também, né? Não é o Flamengo, mas tem talvez seja o segundo maior peso aí de cobrança, essas coisas de torcida para isso. Então, assim, o cara ele sabe o que espera por ele, né? De certo modo. Então, assim, isso ajuda. Acho também que, assim, achismo aqui, tá? Acho também que ele é melhor, e aí concordando com você, do que o Dorival. O movimento mais fácil seria manter o Dorival, como eles fizeram com o Ceni, por exemplo. Eles mantiveram, o cara ganhou, eu vou tirar por quê, né? Eles não quiseram repetir esse erro, entre aspas, tá? Botando entre aspas, que pode ser um erro também, depois a gente vai saber mais na frente. Espero que não. Mas aí, por que eu falei em manter o Dorival? Eu tenho muito, não é medo, eu tenho uma preocupação muito grande sempre que você zera um trabalho. Você está zerando um trabalho campeão, porque é isso que ele está fazendo, né? Você traz o Dorival, e aí eu acho que vou pedir até já a sua opinião. Você traz um Dorival que joga de uma forma, e agora traz o Vitor Pereira que joga uma forma bem do Dorival. Se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir sem nenhum problema. Você está zerando o trabalho. Você fala, olha, Pedro e Gabigol jogando junto, talvez não joguem mais junto. Só que talvez não joguem mais junto, não sei. Pode mudar isso. Ele pode querer o Bruno Henrique de um lado que tá voltando daqui a pouco, junto do... Enfim, né? A gente tem um monte de outras coisas aí que a gente tem que pensar. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que é uma evolução a ponto de... Assim, cara, não vamos ir na bola de segurança, entendeu? Pra de repente ter que no meio do Brasileiro, ou na 10ª rodada do Brasileiro, já viu que o cara tá batendo biela, vamos trocar por um outro tampão. Que é o que eles fizeram, né? Toda vez que não deu certo, eles trocam por um tampão, o Rogério foi um tampão. Aí, beleza, vamos iniciar um trabalho no início da temporada com uma equipe longa, não sei o que, né? O Renato foi outro tampão, mesma coisa, assim vai. Só que aí o Paulo Souza não foi, eles estão fazendo a mesma coisa, eles voltam a olhar para a Europa, e aí tem uma questão que eu falei, inclusive, no Twitter, que o Flamengo volta com o projeto Europa, né? Ele vai, depois não deu certo, recua, traz um brasileiro, o cara vai, faz o trabalho, beleza. Aí, aí deu ruim,
Volta com o Pelo menos projeto não Europa. teve viagem, né? Não teve mochilão. Pelo menos, É, né? Pelo menos. E aí eu como acho que sempre- eu acho que tem uma questão aí também de querer resolver logo isso, tá? E aí eu acho que tem esse meio termo aí da questão da negociação com o Dorival, de que ele pediu três vezes o salário, o Flamengo falou, não, nós vamos pagar igual com o Gatilho. Aí fez um contraproposto, não, 2 vezes, não, nós vamos pagar igual com o Gatilho, não, então vou vir aqui, vamos conversar. Foi enrolando, o Flamengo, cara, eu preciso chegar início de janeiro com o técnico aí, porque senão, meu irmão, daqui a pouco tem Mundial, Recopa e Barará e Supercopa pra jogar e eu não tinha um time nem pronto pra isso, né? Não sei nem qual técnico vai ser, então aí vou ter que correr pra ver quem é. Então acho que no final das contas foi assim, se era essa ideia, se eles tinham a dificuldade de entender que, porra, de repente o Dorival, do meio da parada, falou assim, pô, a CBF tá me chamando aqui, gente, um abraço aí, beleza? Tchau. Eles não quiseram ter esse risco. Além de tudo, tá? Eu acho que tem isso um pouco também. Então, assim, é óbvio que tem o risco de não dar certo. Mas não dá. Como pode dar também. Tem um monte de fatores que pode apontar para um outro lado. Mas, se a parada. Se todo mundo abraçar como fizeram com Jesus, entendeu? O Jesus foi o pessoal, deu tudo certo. O Jesus deu certo, os caras abraçaram. Pô, mesmo o cara batendo na mesa, eles confiaram. É óbvio que eu acho que o Vitor não vai chegar com o pé na porta. Acho que não vai, por mais que ele tenha como é que eu vou dizer, esse temperamento mais explosivo, né? De coletivos, inclusive, deles são baratos, né? Ele fala um monte. Mas, enfim, eu acho que no final das contas é um movimento arriscado, um movimento corajoso, mas eu acho que se tivesse que fazer, tinha que ser feito agora. Não dá para esperar mais do que isso, sabe? Minha opinião. Falei muito. Não, Tozão, tem uma leitura, assim, e eu acho que entrando no que você falou, tem uma leitura que ninguém fez e que eu vou até explorar um ponto do que você falou para complementar. Lá. O Vitor Pereira pode estar sendo o tampão da vez, só que o tampão que tem como tarefa de curto prazo ser campeão mundial. Vamos lembrar que o nome dessa chapa era Flamengo campeão do mundo. Esses caras querem ganhar o Mundial acima de qualquer coisa. Eles passaram por cima do orgulho deles e ligaram no Jorge Jesus antes de ligar pro Vitor Pereira. Eu não acredito muito nisso, tá? E aí, assim, por que eu tô dizendo isso? Mauro César confirmou isso, né? Não, eu acredito nele, mas eu acho que assim, que passaram pra ele uma informação que é pra soltar mesmo, sabe? Não que ele não desconfie, mas assim, eu não acredito, sabe? Por tudo que a gente já conversamos sobre isso, inclusive. Que a diretoria, ela não aceita trairagem, né? O cara que saiu pela porta dos fundos, ele não volta, não adianta. Então, a informação que eu tinha quando eles foram lá e trouxeram o Paulo Souza era: não vou trazer o Jesus, não vão trazer o Jesus. Não é para trazer o Jesus, vai dar uma satisfação para a torcida, vai tentar falar que eu falei que tentei falar, mas não deu certo. Não era para trazer. Tanto que já tava quando o pessoal viu, já tava fechado com o Paulo Souza. Ué, não tava conversando com o Jesus ontem, né? Enfim. Mas assim, se eles mudaram de opinião, que eu acho que é plausível e é elogiado de certo modo, assim. Acho que já foram, assim, no Vitor Pereira, de todo modo, assim, a investida no Vitor Pereira, tem um contrato de 2 anos, porque isso para o Flamengo, né? O Flamengo troca de técnico a hora que quer e já demonstrou isso. Mas é o quê? Eu tô mais próximo de ganhar o Mundial, que é daqui 2, 3 ou 4 meses. Eu tô mais próximo de ganhar o Mundial com quem? Com o Dorival, que vai manter esse 11 inicial, porque acha que tem mérito, fulano de tal não pode sair do time nesse momento porque conquistou não sei o quê, ou o Vitor Pereira, que não tem compromisso com ninguém, que ainda vai pedir contratação, vamos fazer um time de aluguel aqui se for o caso, vamos contratar, entre aspas, né? Vamos contratar o CR7 para o Mundial, vamos se virar, fazer qualquer cagada para ser campeão mundial. E ele zerar o compromisso com o elenco, zerar a gratidão com o elenco. Porque o Dorival, dentro do próprio ano, foi um trabalho de 5 meses, ele já estava se enrolando nisso, cara. Porque quem foi o mesmo problema do Ceni, pô. Quem conquista baseado no acordão, baseado no acordo, na hora que perde o acordo, perde tudo. O Ceni tinha muito trabalho tático também, o Dorival tinha muito trabalho tático também, fizeram ótimos trabalhos
mas o Ceni virou o ano, não conseguiu tirar o Diego do time. Né? O Diego jogou muito, foi essencial para 2020 ali o título brasileiro. No ano seguinte, cara, precisava mexer de novo. 300 zagueiros no elenco e ele não tirava o Diego no time, o Arão seguia na zaga, o Arão muito bem na zaga até, mas será que ainda era necessário? Aí o 11 imutável, e aí o Gabigol pegava a prancheta dele, mexia na prancheta dele, ele não podia falar nada, e o Dorival estava indo no mesmo caminho, pô. O Rodinei jogou mal 10 jogos, né, antes da final da Libertadores. Não vai sair nesse momento, que não sei o quê. O Varela contratado para nem entrar em campo, né? O Vidal lançado só em contextos completamente equivocados para ele. Taticamente, o time nunca se adaptou para receber o Vidal. Colocava o Vidal para tentar fazer o que o João Gomes faz. Sempre vai desfavorecer. Sem ter físico para isso mais, né? Exato. Nem velocidade. Enfim. E nem quando tinha físico para isso, não era o não, estilo. Nem velocidade. E aí você, assim, pelo menos você zera compromisso com o elenco para buscar uma tarefa de curto prazo. Nego não vai sabotar, nego não vai jogar de sacanagem, nego não faz isso. Não. Do profissional. Eu acho que mesmo assim, time, tem um Mundial aqui, cara. Tem um Mundial aqui. O cara não quer jogar? Barrado antes do Mundial. Ninguém quer ser barrado antes do Mundial. Ninguém quer chegar no Mundial sem estar voando. Ou seja, vão acreditar no trabalho até o Mundial. Tem chance de dar certo. Eu acho que até de certo modo o Mundial pode meio que ajudar nesse ponto, né? Quer dizer, se tinha alguma dúvida, os caras vão se unir para tentar ganhar, é isso. Eu acho que o Real não é imbatível, óbvio que não. Acho que é menos imbatível até do que era, por exemplo, o Liverpool, quando a gente jogou bem contra eles, você vai lembrar. Sem dúvida. 2019, então assim... vai depender também do encaixe rápido. Eu acho que uma questão do encaixe rápido é muito importante, né? A gente vai entrar agora na parte do tatiquês, que será que a forma que ele joga, a gente vai conseguir ter um encaixe rápido com os jogadores que a gente tem, ou que vai ter, por exemplo? É isso que eu quero entrar contigo. Se você quiser, fique à vontade, agora a tela é sua. Fique à vontade, meu amigo. Vou botar aqui a apresentaçãozinha, tu sabe que eu nunca entro só com a cara e a coragem. Vamos lá. Consegue pilotar e consegue, né? Já, só falta tu me colocar minha tela aí. Vambora, pronto. Boa. Então é o seguinte, gente. Eu estudei 5 times do Vitor Pereira, tá? Os 5 trabalhos ali principais dele na carreira. O Porto é o seu primeiro trabalho. É a primeira vez que ele assume um time de alto nível. Na saída do André Vilas-Boas, ele era auxiliar do André Vilas-Boas. Foi pro Chelsea. Que foi para o Chelsea, e ele vai e assume. E aí eu vou fazer um parênteses antes de entrar na parte tática. Para a gente tentar ter uma ideia do tamanho desse trabalho do Vitor Pereira, vamos pensar no Jorge Jesus, porque assim, é igual criança, né? Criança, eu explico para o meu filho mais velho quantos dias de escola ele vai ter antes do dia de clube, né? Então, hoje tem 4 dias. Daqui a 4 dias de escola, a gente tem o dia do clube. Para o flamenguista, não. A gente tem que usar o Jorge Jesus como exemplo para poder ficar a compreensão mais fixa. Então, usando moeda Jorge Jesus, o que aconteceu? O Jorge Jesus fez um contrato de 5 anos com o Benfica. Ele ficou 5 anos com o Benfica antes de se tornar o traidor lá e ir para o esporte, ele é torcedor do esporte e tudo mais. O Jorge Jesus, com os 5 anos que ele ficou no Benfica, ele ficou 10-11, foi campeão português. Ficou 11-12, foi o primeiro ano do Vitor Pereira, Porto campeão. Ficou 12-13, segundo ano do Vitor Pereira, Porto campeão, o Vitor Pereira sai. 13-14, Jorge Jesus volta a ser campeão. 14-15, Jorge Jesus volta a ser campeão. Ou seja, 5 anos de Jorge Jesus, ele só não ganhou em 2 dos anos que quem ganhou foi o Vitor Pereira. O Vitor Pereira ganhou 100% dos títulos portugueses que ele disputou. Tem uma cena emblemática, inclusive, do gol do Kelvin no último segundo lá do jogo contra o Benfica. E aí tem o Jesus cai ajoelhado, né? Tem toda uma dramática, né?
E o Vitor Eu assisti pulando. esse jogo, Eu vi também, por acaso eu vi também. Eu vou mostrar imagens aí. Eu estudei esse jogo, assisti 2 vezes. Legal. Nesse jogo, pra ter uma ideia, assim, usando de novo Moeda e Jorge Jesus de referência, o Porto teve 62% de posse de bola contra um time do Jorge Jesus. O Benfica estava, inclusive, bem postado, tomou o gol, não merecia, tá? Não merecia. Estava jogando bem postado, eu acho que taticamente fazia um jogo mais interessante até do que o Porto. O Porto estava abusando já da bola longa, já estava num desespero maluco, tá? Mas ele amassou o Benfica a ponto de um time do Jorge Jesus ter 38% de posse de bola. Pá. Então, assim, a gente nunca viveu isso, né? A gente nunca viu o Flamengo ter esse percentual de posse de bola, nem contra o time do Sampaoli, aquele Santos do Sampaoli. Então, é só para terem um nível de grandeza aí. E aí, gente, falando aí sobre o Porto do Vitor Pereira. Ele jogava, muita gente vai dizer que é um 4-3-3, não era, tá, gente? Não era. Era muito mais uma formação, tá aí representada. Esses 2 caras atrás do Jackson Martínez não eram pontas. Não eram caras que jogavam pelos lados do campo. Não eram eles que davam amplitude na maioria das vezes. Esses caras eram meias atrás do atacante. Então ele jogava com o brasileiro Fernando de volante, depois foi pro Manchester City, tá? Não é aquele do motorista Robson. Fernandinho? Não é o Fernandinho e nem o Fernando filha da puta, né? Que deu remédio proibido pro motorista. É o Fernando que jogou no Manchester City. Junto com o Fernandinho. Era esse Fernando. João Moutinho e Lúcio tinha qualidade, esses 2 segundo volante aqui. João Moutinho e Lúcio Gonzalez. O Varela, ele não é um ponta, tá? É um jogador até que tem velocidade, mas é um jogador que constrói por dentro. E Rames Rodrigues, que é um meia, um camisa 10, atrás do Jackson Martins, que é um 9, centroavantão mesmo, de corpo. Os 2 laterais também não eram laterais de profundidade, Danilo e Alexandre. Eu acho que em tempos de Copa do Mundo... Inclusive estão na seleção, né? Exato. Eventualmente o Alexandre saía do time, entrava o Maicon, God of Zaga, e o Mangalá fazia o lateral esquerdo. Legal. Mangalá é zagueiro, todo mundo sabe, né? Ou seja, era um grande time, né? Você vê o time, você conhece todos os jogadores, todos tiveram destaque internacional. Um time que jogava muito por dentro, nada de 4-3-3. Nada de 4-3-3, é muito mais um 4-5-1 do que um 4-3-3, assim. Uhum. E aí ele sai do Porto e vai pro Al Hilal, ou Al Ahly. E aí tem uma cena espetacular, cara, que o Rei Kraus até reprisou no canal dele esses dias aí, do assessor dando entrevista, é bom demais, cara, é muito bom. Puta merda, aquilo ali é impagável, cara. Muito bom. O cara, por favor, se limite a falar do time aí, o VP com inglês péssimo. Começa a esculhambar o cara, dizer que quem fala é ele, então que ele que dê a entrevista. Poxa, e aí ele sai de lá, né? E vai pro Olympiacos fazer um trabalho tiro curto no Olympiacos, né? Fez um trabalho de 6 meses, chegou em meio de temporada e foi campeão, tanto grego quanto da Copa da Grécia. Em 6 meses. Fez um trabalho simples lá, bem simples, em termos táticos. Então, ali ele tinha 2 volantes alinhados e o 4-2-3-1, que esse cara que era o craque do time, Alejandro Domingos. Era um time que fazia muita bola longa, tá? Um jogo assim, cara, o que eu tive que ver de jogo ruim... Feio. Puta que me pariu, Tosa. Assim, o cara tem que ver muito jogo ruim para estudar um técnico, olha. Esse cara era o craque do time, já parou de jogar, tem 41 anos hoje, ou seja, já era um veterano em 2015. E o Jorge Benítez era um atacante de referência pesadão. Todos os times dele tiveram um centroavantão. Então o Pedro tá bastante confortável. Tá isso que eu ia falar. O cara é um centroavante de referência, aquele que dá o corpo, né? Forte, alto. Cara,
ele, pelo Corinthians, já dava entrevistas elogiando o Pedro de uma forma não tão comum, né? Então, assim, se o Pedro vai jogar, é mais fácil o Vampiro doar sangue do que o Pedro não ser um titular absoluto dele. E aí, já vimos 2 desenhos diferentes táticos, né? Sim. Já vimos 2 desenhos diferentes nos times dele. Vamos ver o terceiro agora. No Xangai, o Xangai foi o trabalho mais longevo dele. Tá? Trabalho de 3 anos dele, numa época de muito investimento no futebol chinês. Ele foi campeão na primeira temporada, logo depois passou 2 anos sem ser campeão. E aí teve, né, o Benjin, que levou Renato Augusto, levou uma galera. Ele era do Xangai SIPG, que era o time do Hulk, do Oscar e do Elkson. Foi muito bem ali e utilizou, assim, de novo, a versatilidade do Vitor Pereira. Ele chega e ele faz o time jogar para esses 3 caras de uma forma diferente. Ou seja, ele tinha 3 caras mais pesados, especialmente Hulk e Elkson. O Hulk tendo que jogar numa linha de segundo volante quase aqui, de médio, né? Caramba! Jogar Vitor Ribeiro e João Gomes. Basicamente mesma função, mesma linha de Everton Ribeiro e João Gomes. E aí o que ele faz para adaptar isso? Ele coloca 2 chineses muito rápidos para serem pontas do time. E o time passa a evoluir, progredir e regredir pautado nesses 2 caras. Ou seja, a velocidade que ele não tinha por dentro, ele tinha muito por fora com esses 2 caras. Então, quando o time tinha que subir a marcação, quem subia era Oscar e Hulk. E esses caras recompunham. Então, esses caras eram pulmão de Oscar e Hulk. Entendi. E ele adaptou o time para ter Oscar e Hulk. Então, ele é um cara versátil, assim, que aproveita o elenco. Aí fomos para o 4º time aqui, Fenerbahçe. 4º desenho tático diferente. Agora 3 zagueiros. Ele chega no time de novo, uma passagem de 6 meses. Essa passagem, inclusive, nem foi boa. Tá? Ele chega, ele tem Ozil. Ele vai jogar sem meia, centralizado? Vai, né? Então ele chega com Ozil e faz um time no 3-4-1-2 com Ozil de meia atrás de Diego Rossi e Berisha. E aí coloca 2 alas para fazer corredor. E assim, esse desenho aqui, ele tem muito a ver com o que ele vai receber no Flamengo, sabe? Tem muito característica dos jogadores, né, se diz. Por exemplo, tu pode enxergar o Felipe Luiz fazendo um 3º zagueiro agora para tentar ser mantido. Tu consegue enxergar nesse contexto um Everton Cebolinha fazendo essa função de lado. Tu vê o Flamengo sem lateral agora, né, com o Rodinei fora e o Varela, que é um cara mais defensivo, tendo uma função de ala pela direita. Tu pode imaginar o Lucas Moura, que está sendo cogitado. Né, não dá para descartar e eu acho que faria muito sentido. Tu acha que pela galera que está sendo especulada tá se desenhando isso, assim, esse tipo de jogadores para de repente uma função desse tipo? Então, Tozão, eu não sei se função, né? E também essas especulações, como eu tô muito imerso, vai qualquer coisa, né? Vai qualquer coisa. E até as fontes assim, as pessoas com quem eu converso, jornalistas que são amigos, eu não tenho nem falado sobre isso, tenho falado de Copa do Mundo, eu tô respeitando muito a Copa, sabe? Até meu canal... Justo, é justo. Eu quase não falo de Flamengo no canal durante essa Copa, tô até perdendo muito por causa disso. Não, é justo. Mas é porque eu tô respeitando a Copa, tentando viver um pouco isso no tempinho que eu tenho para fazer isso. Beleza. E aí, o que eu tenho achado? Tá claro em todos os times do Vitor Pereira que ele precisa ter velocidade. Tá? Ele gosta de velocidade, ele precisa ter vigor na marcação alta. A marcação alta precisa ser uma marcação vigorosa, enérgica. E talvez por isso ele também precise de velocidade. Ele precisa de uma recomposição ágil. Ele precisa ter um cara, pelo menos, rápido para puxar contra-ataque. E o Flamengo de hoje não tem no time titular.
Então, os jogadores que têm velocidade, que são rápidos, eles vão ganhar espaço, cara. Então, tu pode esperar um Lucas com mais espaço, tu pode esperar um Cebolinha com mais espaço. E as contratações, elas devem ir nesse viés. Entendi. Aí muita gente tá falando, o Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique, eu enxergo ele com muita calma. Ele tem 30 e poucos anos. E assim, acho que ele é um cara que vai virar ali um backup do Pedro e do Gabriel. Não. Entendeu? Precisa ter um cara por eu acho que vai jogar com tudo pronto perto de maio, junho aí, cara. Eu acho que ainda demora, porque a condição dele foi bem pesada mesmo. Não foi simples, não. Assim, até fazendo um parênteses aqui, eu fui no Ninho na terça-feira. E aí o menino que tava fazendo o guia, ele falou pra gente que o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio têm ido todo dia no Ninho. Todo dia, fazendo trabalho lá. E aí você volta e meia, você vai ver. Se olhar no Instagram dos dois, você vai ver eles lá no Ninho. Agora, ainda assim, pelo menos a previsão que eu ouvi é que assim, o Bruno Henrique vai estar pleno fisicamente, já podendo, já com o trabalho físico, né? Óbvio que ele volta antes, mas está no pleno perto do meio do ano. Eu não sei se entendeu? A gente vai ganhar um jogador do nível do Bruno Henrique no meio do ano, não sei se é pouco, né? Sem ritmo, pô, sem jogar um ano. Exato. Então, assim, não é bom ficar fazendo time pensando nele. Perfeito. E aí o Corinthians, né? O Corinthians, gente, assim, tem muita gente tratando o trabalho dele pelo Corinthians de forma até pejorativa. Cara, ele fez um bom trabalho. Pro elenco que tinha, eu acho que ele fez um baita trabalho, cara. Falei isso, inclusive. No Twitter. Cara, e outra, cara, se olhar o elenco... ido até o final no Campeonato Brasileiro, ele teria ido até o final brigando pelo título se ele não tivesse tido que dividir a atenção. Teve que escolher, exatamente. Teve que dividir a atenção com o Libertadores, ele achava que o time dele tinha mais possibilidade nas Copas, e assim, quase ganha uma Copa, não ganhou por causa de um chute. Pois é. E se tivesse 5 minutos a mais de jogo, acho que a chance dele ganhar era grande. Então, o que ele fez, assim, não foi pouco, não, no Corinthians, não à toa, estão se doendo tanto aí pela saída dele. E aí, eu coloquei o time base dele no Corinthians aqui, num 4-3-3 mais característico, mas a gente não pode esquecer que ele joga a final da Copa do Brasil num 3-4-1-2, que ele joga o primeiro jogo dele pelo Corinthians num 3-4-1-2, que é aquela formação do Fenerbahçe que eu mostrei para vocês. Isso, com 2 laterais passando muito, né? Exato, e utilizando, de novo, um lateral esquerdo veterano como terceiro zagueiro. Então, a gente não vai deixar de imaginar a possibilidade de ter Felipe Luiz de zagueiro e Ayrton Lucas dando a amplitude máxima pelo lado esquerdo, fazendo jogo de profundidade. Assim como também não dá para desconsiderar a possibilidade do Ayrton jogar aqui. O Ayrton tem possibilidade de jogar aqui. Gente, o Ayrton é um baita jogador. Acho que as pessoas valorizam um pouco o jogador que é o Ayrton. Ele está pronto assim para ser titular da lateral esquerda do Flamengo. E aí, mostrando assim, seguindo nesse viés de versatilidade, os times dele costumam fazer tudo, cara. Assim, saída de 3 com o goleiro, faz. Saída lavoupiana, né? Saída de 3 com o volante baixando, faz. Saída sustentada, ou seja, o que ele queria aqui? Aqui é o célebre jogo contra o Benfica. O Benfica fechado, né? Com uma linha de 5, meio de campo curto. O que ele faz? Abre a saída de bola, já está aberta a amplitude na última linha, ele abre a saída de bola também, o objetivo, abrir o meio de campo. Isso. Faz abrir o meio de campo, se abre o meio de campo, entra passe por dentro. É um time que joga muito por dentro, muito passe por dentro. Esse MW, WM que a gente está vendo em todos os times da Copa do Mundo quase, né, ele já fazia lá em 2013, que é essa amplitude máxima com diferentes alturas, né, para dificultar a marcação do adversário, especialmente para criar diagonais de cobertura. O que é a diagonal de cobertura? Você consegue manter a sua marcação alta porque atrás de cada um desses jogadores que faz a tua amplitude ofensiva, existe um jogador podendo estar equidistante entre 2 jogadores que podem perder a bola.
Ou seja, aqui você tem até o Luxo que está aberto aqui, ou seja, o segundo volante do time está aberto pelo lado esquerdo, o Aspas ponta está por dentro, e bem aqui está o lateral esquerdo. Esse cara está na mesma distância desse e desse, caso ele perca a bola. Ou seja, ele está na diagonal de cobertura mais rápida. Assim você consegue fazer um perde-pressiona mais efetivo. A mesma coisa em qualquer outro ponto, né? Aqui não é um frame, mas é esse que é o conceito de diagonal de cobertura. É um time que, sim, utiliza conceitos do jogo de posição, mas não é um inveterado do jogo de posição, sabe? Mas sim, tem time. Os times dele utilizam fundamentos, assim como todos os times do mundo quase, cara. Utilizam o fundamento do jogo de posição. Então, você vê a ocupação de espaço, ó, o Lúcio Gonzalez aberto pelo lado esquerdo, o Alexandre tá bem aqui, cara. Uhum. E aqui tem um volante, João Moutinho. Aí vocês vão ver no próximo frame, ó, o Lúcio. O Lúcio é o jogador mais avançado do time. O time joga com só um atacante, mas você vai ver o tempo inteiro 2 pontos aqui, jogador mais avançado. Aqui o Alexandre já tá do lado esquerdo. O Varela, que teoricamente seria o ponto esquerdo, tá trabalhando por dentro o tempo inteiro. Bem aqui tá o Rames, ó. Caramba, maneiro. Aqui, ó, o Lúcio Gonzalez atacando a última linha junto com o Jackson Martinez. É um time que joga muito por dentro atacando o espaço, cara. Qual é um time que faz muito isso no Brasil? Jogar por dentro atacando o espaço. É o Fluminense. Só que o Fluminense faz isso num conceito um pouco diferente, né? O Fluminense aglomera muito jogador na zona da bola. E através da superioridade que cria, consegue encaixar esses passes. Os times do Vitor Pereira não, eles pelo contrário, né? Eles atacam com amplitude máxima e tentam o tempo inteiro fazer passe de retorno, criar esses movimentos na defesa adversária, de divisão de referência, de ir e voltar, para encaixar passe por dentro. Então aqui a gente está vendo o Danilo jogando por dentro, encaixando um passe direto para o Jackson Martinez. Defensivamente, um 4-1-4-1, ou seja, a gente está acostumado a ver um Flamengo defender com 7. Isso não vai acontecer, tá? A gente não vai ver o Flamengo defender com 7. A gente pode até ver em determinados momentos do jogo, mas não vai ser da forma como é. Então, por exemplo, se o Gabriel vai jogar atrás do Pedro, o Gabriel vai ter que marcar nessa linha de meio. O Arrascaeta também. E assim, eu acho que tá certo. Mas a gente também já viu times dele marcando com um meio de campo curto, assim como o Dorival. Então ele é um cara que se adapta muito aos times que Impressionante, tem. Né? Impressionante. Assim como viu o Xangai dele marcando com os 10 de linha. Que esse tipo de marcação é o que eu mais gosto, cara. Não tem ciumeira, todo mundo está envolvido no sistema defensivo, não tem ninguém aliviado, liberado da participação. Você tem uma marcação alta muito efetiva. Qual é o time do Brasil que marca assim? O Fortaleza do Vojvoda. Isso. E o Vojvoda troca os 4 da frente todo jogo. Todo jogo. Por que ele troca? Cara, o futebol de hoje... O cara morre, né? Cara, tu tem que planejar isso no teu plano de jogo, porra. No Flamengo é um absurdo se o Gabigol for substituído, cara. Verdade. Cara, isso tem que acabar. O futebol moderno não pede mais isso, cara. Se você não utiliza 5 alterações, você vai estar abaixo do seu adversário em nível físico. Você não vai conseguir pressionar a defesa dele. Como ninguém troca a sua defesa, os teus homens de frente que estão pressionando a defesa do adversário estão muito mais inteiros do que ele, pô. Sim. Deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta aqui, ô Vitão. Você falou que o Vitor ele adapta os times dele aos jogadores que tem, algo que o Paulo Souza não fazia ao contrário, né? Ele queria que os jogadores se adaptassem a um estilo de jogo que ele gostava, que ele achava que era o mais correto, e isso inclusive foi um dos motivos do encaixe não ter acontecido, porque ele chegou a botar o Everton Ribeiro, que talvez seja o melhor meia do futebol brasileiro hoje, inclusive está na seleção do futebol brasileiro, jogando aqui, obviamente, de lateral, para lembrar dos tempos de juvenil, lateral esquerdo do Corinthians, né? Então, porra, não foi bem assim, mas eu entendo teu ponto. Mas foi, não foi, assim, em alguns jogos ele botou ele lá de meio de ala, meia lateral, né? Mas fez isso.
efetivamente. Tanto que há uma conversa depois do próprio Everton Ribeiro pedindo, falou, olha, mesmo que você me bote no banco, eu quero jogar nessa posição, não gostaria de jogar na lateral ou aberto na esquerda, enfim. Então, e faz sentido isso que eu tô falando, né? Quer dizer, o Vitor Pereira é um cara que, pô, beleza, eu tenho esse elenco aqui, dá para jogar assim, dá para jogar assado, dá para fazer essa variação aqui. E não só, ele, obviamente, ele vai pedir alguns jogadores, mas o Flamengo não deve mudar muito mais do que tem, quer dizer, até onde eu acho, o Flamengo deve trazer 5 peças, né? Contando com os que saíram, né? O Flamengo vai sair 2 ou 3, 3 aí são os 2 Diegos, talvez o Hugo, né? Saiu o Rodinei também, 4 no caso aí, então, e trazer mais um, eu acho, né? Então, dentro dessas peças aí. Então você entende que sim, que ele vai se adaptar no que já tem, né? É exatamente isso, Tozão. Assim, isso, para mim, é o fator determinante que vai fazer ele ter sucesso. Além de, lógico, ele já conheceu o futebol brasileiro. Ele é o cara que mais conhece. Ele é o segundo cara que mais conhece o Flamengo, cara. Só conhece melhor do que ele o Flamengo, o Dorival. Que jogou mais vezes que o Flamengo, né? Talvez tenha sido o clube que jogou mais vezes, né? Cara, ele jogou 6 vezes contra o Flamengo. 6 vezes. Tipo, eu acho que até em temporadas anteriores, nem os times do Rio jogam tanto contra o Flamengo. Assim, não tem. Não tem. Talvez jogue porque aí tem estadual, aí tem dois jogos nas rodadas, tem de repente mais 2 jogos na final. Se tivesse 2 jogos no Brasileiro, por exemplo. A final da Copa do Brasil teria talvez. Talvez. Mas assim, mas o seu ponto está correto. É muito raro jogar tanto tempo. 6 vezes, ou seja, e outra, se você for lembrar, foram 6 vezes. Na primeira vez ele enfrentou os reservas, ou seja, ele conhece os moleques. Na segunda vez, ele tentou jogar no 4-3-3. Na terceira vez, ele meteu 3 zagueiros. Depois, tipo, ele mudou a forma como ele jogava, ele estudou a fundo. Assim, eu conheci recentemente uma pessoa que participou ali do trabalho dele no Corinthians, de dentro do clube. Olha esse detalhe aí de conhecimento do adversário e também do quanto o Flamengo era previsível aos seus rivais. No intervalo de Corinthians e Flamengo pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ao saber do amarelo, né, ao processar a informação do amarelo do João Gomes, a comissão técnica do Corinthians já trabalhou diferente o segundo tempo daquele jogo. Já arriscou menos porque sabia que no jogo de volta teria um espaço a ser explorado ali que seria concedido pelo Vidal, porque sabiam que o substituto seria o Vidal. E sabiam que o Dorival não ia mudar o sistema. Então, aí, assim, tu vê que... E deu certo, né? Principalmente no segundo tempo, né? Primeiro tempo, menos, assim, acho que o Flamengo dominou, mas no segundo tempo parecia outro jogo, impressionante. Ele mudou alguma coisa que deu um clique, o Corinthians começou a parecer que tava... Foi quando ele colocou o Adson, né? Porque quem tava tendo a vantagem no setor do Vidal era o Duqueiroz, e aí identificou essa vantagem nos pés do Duqueiroz, ele troca e coloca o Adson. E aí a jogada do não gol absurdo do Roger Guedes foi feita pelo Adson. Sim. O gol foi do Adson, né? Foi do Adson? Não foi do Adson, minto, foi do Juliano. Mas o Adson fez muita diferença a sua entrada ali naquele jogo. Sim, tocou fogo lá de esquerda. Consolida a vantagem, mas para mim o Corinthians já termina o primeiro tempo superior ao Flamengo. Sim. Ou seja, é um cara que conhece muito, entendeu? Sabe o que tá fazendo, né? Não é entendeu como ser superior ao Flamengo, né? Entendeu como ser superior àquele Flamengo. Que muita gente achava que sabia como ser superior, mas só quem conseguiu ser superior ao Flamengo foi ele e o Rogério Ceni, embora ambos tenham perdido. Então, é um cara que sabe. E aí, mostrando essa versatilidade, aí tu vê, por exemplo, defende no 4-1-4-1, defende com 3 só no meio de campo, defende no 4-2-4. Aqui é a última linha. No Porto, ele fazia igual o Jorge Jesus fez no Flamengo. Não abria mão nunca de uma linha de 4 fixa defensivamente. Uma linha de 4 que não se desfazia. Você te lembra disso no Flamengo? Sim. Foi na época o encantamento de todo mundo, né? Nossa, ele não abre mão dos 4 atrás.
Não só não abre mão, mas ele fazia aquela linha e botar todo mundo em impedimento o tempo todo, né? Você vê que o que tinha de jogador impedido contra o Flamengo era absurdo, né? Que ele fazia comandava a linha para sair, e aí, pô... E hoje todo Flamengo... mundo faz, né? Hoje todo mundo sabe usar esse conceito de bola coberta, bola descoberta melhor. Mas ele de fato, ele trouxe muita coisa, né? Defesa, bola parada por zona, muita gente não fazia. Hoje todo mundo faz tudo o que ele fazia. Sim. Aqui, até a seleção brasileira, né? Tem muita inspiração dele. Muita. Verdade. Aí aqui no Fenerbahçe, não. Como ele tinha os 2 alas, ele já faz aqui a linha de 3 defensiva. Pelo Corinthians também. Os jogos com os alas, linha de 3. E aí ele se define, né? Eu gosto de um futebol de domínio com bola. Não gosto que a minha equipe passe a maior parte do tempo a correr atrás da bola. Gosto de dominar o adversário, não passar a posse de bola lá para trás. A minha equipe não joga para trás e para o lado, joga no interior das linhas adversárias. Cara, e é verdade. É verdade. Ele assim, o time do Porto dele jogava muito por dentro, não tinha ponta rápido, não era um jogo de jogar aberto, jogava muito por dentro, jogava muito para frente, os passes verticais voltam a ser um fator diferencial. Isso na época o Paulo Souza queria muito, não teve jogadores para executar isso e também não abriu mão disso. Eu vejo o Vitor Pereira que prioritariamente vai querer, tá? Vai querer sim isso, mas sabe se adaptar, como eu mostrei. E a gente vê um cara que já teve time que jogou no 4-3-3, no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, 3-4-3. Assim, jogou em tudo quanto é tipo de formação. Chegou no Corinthians, já no aeroporto, falando que o maior desafio dele era ter um time com uma média de idade alta. E conseguia ainda assim, né? Conseguia intensidade, tudo como ele queria. Ter os conceitos que ele gostaria do jogo. Liderou o Campeonato Brasileiro jogando um futebol que ele abertamente dizia que não era o jogo dele. Não, e é muito louco isso, né? Aproveitando que você falou isso, porque muita gente dizendo, inclusive, que ele era retranqueiro. Eu ouvi isso bastante. Eu falei assim, cara, você não conhece o cara, não é possível. Mas era assim, era aquilo, né? Ele se molda ao que ele tem. Então, assim, os jogadores que ele tinha, você olha o elenco do Corinthians, é um elenco mediano para médio, né? Médio, bem medíocre mesmo. Com jogadores, assim, com alguma categoria, mas com idade já avançada. E que, pô, ele teve bastante problema, né? O Renato Augusto, principalmente, né? Que talvez fosse o cérebro do time. Quando ele teve, em alguns momentos, foi o cara que decidiu alguns jogos, principalmente contra o Fluminense, semifinal da Copa do Brasil. Então, e agora, bom, maravilha, linda análise. Pergunta que eu vou te fazer agora é o seguinte: quais jogadores que você olha nesse elenco do Flamengo que vão se aproveitar, entre aspas, desse novo técnico, né? Da forma como ele gosta de jogar? Você fala, cara, esse cara aqui eu acho que vai se dar bem, ou esse aqui eu acho que vai se dar bem pelas características dele, assim. Caras que vão se dar bem com toda certeza. Cebolinha e Ayrton Lucas. Olha aí. Tá? Esses caras certamente vão se dar bem com a troca. Caras que vão ter dificuldade. João Gomes. Felipe Luiz. Talvez. Um cara que não vai ter dificuldade porque ele sabe o tamanho do jogador, mas ele vai precisar fazer coisas... Se adaptar, né? Diferentes. E o Vitor Pereira vai ter dificuldades de encaixá-lo, é o Gabigol. Né? O Gabigol não vai sair do time, o Pedro não vai sair do time também, a dupla está mantida, isso é terrorismo que estão falando aí. Eu não tenho dúvida que a dupla vai ser mantida, mas o Vitor Pereira tem o desafio aí de encaixar o Gabigol. Todo treinador que o Gabigol teve na vida teve esse desafio. Desafio, né? Não tem jeito. Como é que eu vou fazer para encaixar esse cara? Ele é um cara difícil de encaixar. O Theo Benjamin, brilhantemente, né, escreveu um capítulo no livro dele, Outro Patamar. Muito bom. Se você não leu, leia. Não, tem ele aqui, pô. Ganhei com autógrafo. Ganhei não, né? Eu ajudei lá no... Porra, encontrei com esse porra e não pedi pra ele fazer dedicatória. Deu mole. Não, o livro é maravilhoso e o Theo é um absurdo, né? Ele fala aqui sobre a geração da Goberto, que ele classifica de geração da Goberto, que são os caras que eram atacantes de um 4-4-2, seriam em qualquer tempo, fizeram a base
já sob essa premissa, e aí quando cresceram e viraram profissionais, esse jogador deixou de existir no mundo do futebol. E as duplas de ataque acabaram com esse tipo de jogador. Então, Alexandre Pato, o que ele era e o que ele foi. É porque ele não cuidava da carreira? Gente, é porque ele deixou de existir a posição dele, pô. Bruno Henrique e Gabigol, por que eles se dão tão bem juntos e porque separados eles eventualmente têm dificuldade? O Bruno Henrique, como ponta, nunca foi um cara brilhante, cara. Foi um cara que foi pro futebol alemão, foi ok. Foi pro Santos, foi ok. Quando que ele virou craque? Quando ele jogou com uma dupla de ataque. Junto com o Gabigol. O Dagoberto, que é a geração Dagoberto, que o Theo chama, o Dagoberto era um dos melhores jogadores do mundo durante a base e se tornou um cara muito bom, carreira consistente no futebol brasileiro. Mas reserva, titular. Foi isso a carreira dele. Então, o Gabigol, ele tem muito desses caras. Né? Ele é um cara que é um atacante, que precisa jogar ao lado de outro atacante, mas que não é um ponta e nem um meia. E isso gera muita dificuldade de encaixe. Né? Por isso que na Europa não deu certo, porque o cara precisa querer muito que dê certo. E aí o Vitor Pereira vai fazer dar certo, porque ele quer muito que dê certo, porque sabe o tamanho do Gabriel. Perfeito. O Gabriel de fevereiro, março de 2020, antes da pandemia, o Gabriel dos jogos contra o Independente Del Valle, do jogo contra o Barcelona no Maracanã, esse cara tem espaço em qualquer time do mundo e estaria no Catar, estaria na Copa. Porque aquele cara tinha uma explosão física absurda, foi a melhor fase dele no Flamengo, assim, o melhor jogo dele no Flamengo é Flamengo e Independente Del Valle, o Arão expulso, e assim, o Gabriel botava a bola na frente e ninguém tomava. O segundo gol, inclusive, uma saída dele pelo lado esquerdo, lado direito. Acho que o Flamengo rouba a bola, faz uma mentira para ele ganha do zagueiro, não ganha do lateral, ganha do zagueiro, cruza e o Gerson faz o gol. Ele tava absurdo, cara. Outro dia eu peguei esse jogo, todas as ações dele, para fazer um vídeo, e eu vou fazer qualquer dia. Tem que fazer. Para mostrar o que aquele cara, assim, aquele jogo do Gabriel, assim, foi apaixonante ver aquele cara em campo. E aí, infelizmente, veio a pandemia, atrapalhou a parte física de todo mundo, todos os jogadores, depois veio a lesão dele, Mister saiu e aí... Teve que se readaptar de novo, E aquele jogador... E aí você vai lembrar que ele foi primordial nos últimos 10 jogos do Brasileiro de 20, com o Ceni fazendo gol praticamente todos os jogos, né? Você vai lembrar, ou ele fazia gol ou ele dava passe para gol. Fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Inter, fez gol contra o Bragantino, mesmo empatando lá. Enfim, agora não vou lembrar mais, mas fez gol contra o Goiás, fez gol contra o Grêmio. O caráter decisivo dele é incontestável e inegável. Mas desde essa época do Jorge Jesus, ele encontra contextos que lhe são ou favoráveis no sentido tático, ou se não favoráveis no sentido tático, como não era o time do Dorival, favoráveis no sentido da insistência, de fazer querer dar certo, etc. Com o Vitor Pereira, ele voltará a ser desafiado. Não que ele vai perder posição no time, mas que ele vai ser exigido fisicamente a fazer algumas coisas e que vai ser substituído muitas vezes. E aí ele vai precisar ter tranquilidade. Ter tranquilidade nesse momento. O Vitor Pereira vai precisar saber administrar isso. Mas, assim, pelo bem do Flamengo, esse 11 titular imutável precisa acabar. Assim, eu acho que no lado de análise de desempenho, assim, Tozão, cara, é muito bom para o adversário saber a escalação do time que ele vai enfrentar, cara. Sim. O que eu acho que vai acontecer, Vitão, é o seguinte. E eu acho que é um desenho que se ocorreu meio que sem querer, mas que acabou dando muito certo, né? Quer dizer, dando certo. Daria certo se a gente tivesse ganhado o Brasileiro também. Mas dando certo e você fazer com que o time das Copas, ou o time A, jogasse uma vez por semana apenas.
Então você deu longevidade para Felipe Luiz, que talvez não tivesse jogado todos os jogos, como você falou, do time imutável, né? De certa forma era mutável, porque você estava trocando um pelo outro e fazer uma mesclada aqui ou outra. E isso vai se repetir. E eles vão tentar melhorar o time reserva, o time B. E aí você vai ter efetivamente dois times que talvez ele misture. Aí vai depender muito dele também. A gente vai ter dois goleiros no nível muito bom. O Rossi é muito bom goleiro, o Santos é muito bom goleiro. Então a gente vai ter dois bons goleiros. Ele pode. Aquela coisa de ficar revezando. Jogar Copa vai jogar com um, não sei o que jogar com o outro. O Rossi é o maior pegador de pênalti do mundo. Só olha isso. Não, então, ele bizarro foi o Boca ter deixado sair, né? Praticamente foi isso que aconteceu. Ele ia ser reserva, né? Ele ia ser reserva do Romero. Pois é bizarro, né? Porque acho que é uma discussão que ele não é tão bom, cara. Assim, ele não é tão bom? Bom. Ele é muito, muito bom, tá? Quer dizer, não é muito, muito bom. Ele é um bom goleiro. Certo. Ele é um cara que faz defesas espetaculares. O reflexo dele é absurdo. Mas tem uns errinhos bobos também. Né? E é um cara que pega muito bem pênalti. Agora é um cara que sai mal do gol e que sofre gols defensáveis. Tá? Então você vai imaginar a segurança do Santos, isso é a antítese do que é o Rossi. Entendi. O Santos é o cara seguro que vai pegar todas as bolas defensáveis e encaixar como um super bonder. Perfeito. Esse não é o Rossi. Entendi. O Rossi ele vai fazer 2 milagres por jogo e vai ter jogo que ele vai deixar passar uma bola defensável. Seria tipo um Hugo mais velho, é isso? Aí tu tirou pra sacanagem com o Rossi. Não, mas o que eu tô falando, não, óbvio. Digo característico. O cara que faz defesas estrondosas e tem erros assim primários. Eu acho que dá pra fazer o paralelo com o Diego Alves. Sim, entendi. Diego Alves foi exatamente isso. Por muito tempo, o cara que fazia milagres mas dava frangos. Só que o Diego Alves ainda bem mais seguro do que o Rossi. Perfeito. Bem mais goleiro do que o Rossi. Então, para mim, o Rossi vem para ser reserva do Santos mesmo. Sim. Mas para numa decisão por pênalti é papo de trocar um pelo outro, porque deu para ver que o Rossi é bizarro. Tá? O Rossi é bizarro. Mesmo. Para ter uma ideia, eu fiz no Twitter, logo que surgiu esse papo, eu fiz um vídeo e botei os últimos 10 pênaltis sofridos pelo Boca. Tozão, se eu não me engano, 3 entraram. Só 3 bolas entraram. Caramba, ele pegou 7 a 8? Ele pegou 4, teve uma na trave e 2 fora. Caramba. Ele é tão bom que os caras têm medo de bater, né? Ele tenta tirar muito, acaba errando. Ele batedor no limite. Tem um indicador, que eu esqueci qual foi a fonte, tá? Que colocava ele, a atualização era 2021. Colocava ele como o melhor defensor de pênalti do mundo. Caramba. Em termos de número. Nessa última temporada, cara, não tenho o menor medo de afirmar que ele foi o cara que mais defendeu. Detalhe, os pênaltis que eu coloquei, todos durante o jogo. Olha aí, nada de disputa de pênalti, né? Nada. Ele foi o goleiro contra o Corinthians na Libertadores? Não, né? Foi o Romero, né? Foi. Foi ele? Foi, ele pegou o pênalti no tempo normal do Roger Guedes. É verdade, bem lembrado. E na disputa por pênalti também pegou, né? Um pênalti. Só que ele... Só que os caras erraram mais do que ele pegou. Porra. Jogou na lua, né? Tipo... Ele é bizarro defendendo pênalti, mas bizarro. Bizarro. Não, ditador. Não, maravilha. Não, enfim. Mas você acha que é uma contratação válida, assim? Tipo, acho. O Hugo indo embora, você tentaria, de repente, alguém daqui, interno, ou tentaria ver um outro? Não. Acho que é uma baita de uma contratação, especialmente se quem está contratando sabe essas informações que eu passei. Deve saber. Imagino que sim. Inclusive, eu comentei sobre isso com o Mauro. Mauro, que o Mauro entende muito de futebol argentino, né? Sim. Falei, Mauro, a minha percepção da análise, eu vi 10 jogos dele, né? E vi os lances. Eu falei, a minha percepção das análises é que ele é isso aqui. Ele falou, cara, essa é a mesma percepção dos colegas lá da Argentina. Entendi. Bacana.
Cara, deixa eu já segurei quase uma hora aqui. Pô, você, Nem como notei, sempre, pô. pô, que bom. Como sempre, mandando muito bem. Pô, muito legal. Eu não sabia disso, tá vendo? Que o cara varia. Eu sabia que ele era um cara estudioso, que varia, mas não sabia que ele tinha variado tanto em tantas equipes e é um cara que se adequa ao que tem, não ao contrário. Isso eu acho muito importante pro futebol brasileiro. Né? Mesmo o Flamengo tendo a grana toda que tem e tal, ele não vai contratar todo mundo no mundo. O cara chega aqui, ó, quero 11 jogadores. Não pode até acontecer, mas não, né? Não é o normal, né? E outra, Principalmente um pessoal, time ele não é um multicampeão, né? lunático, saca? Ele não é um lunático, tipo, por Sim, exemplo, o Paulo Souza foi meio lunático, né? Ele, assim, eu pois não vou é. entregar resultado, a pressão é algo que eu não posso controlar, então eu vou seguir aqui com os meus conceitos e É, vou até o fim. O Domi foi meio assim também. O nosso meio trabalho é suicida, né? assim, Meio suicida, né? O cara viu que, pô, não, são muitos dogmas, né? São muitos tem que dogmas. quebrar muita barreira, né, cara? Tem que quebrar muita Ele tem os barreira. dele, ele tem os dogmas dele lá, que eu mostrei na frase dele, mas ele Uhum. põe time para jogar assim os dogmas dele. Ele é um cara que se preocupa em se manter empregado. Assim, então, De certo modo é bom. isso é ótimo, né, cara? Isso é ótimo, porque assim, o cara vem, apesar de ser um cara marrento, cheio da empáfia, isso é uma demonstração de humildade, pô. Porra, Sim, se total, eu, total. se eu não jogar minimamente o jogo aqui, eu vou pra rua, aí não adianta nada, eu vou com meus dogmas lá pra Não, casa do então, e chapéu. caiu também, eu não sei se é 1-2 também, que ele não era bom de grupo, né? Algumas pessoas que tiveram contato mais direto com os jogadores e com ele e tal, e isso contato em off, obviamente, que nenhum vai falar que sim nem que não, mas que não, que ele era bom de grupo sim, ele teve uma treta realmente com o Roger Guedes, mais vindo do Roger do que dele, né? O Roger aqui, não, eu quero jogar, eu sou o cara, aquela coisa toda. Ele falou, bicho, aqui não, amigo. Aqui para você jogar, você vai ter que fazer isso, 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 você não tá fazendo. E era mais ou menos isso, porque ele comeu o banco muito tempo e tal. Enfim, então, só pra gente fechar aqui, Vitão, primeiro, de novo agradecendo a tua presença aqui. É, Na tua previsão, tu acha que vai funcionar? Vai ter dificuldade? Vai ser muito ruim para funcionar? Vai ter muita gente que remar pro mesmo lado? Então, Como é que é a tua visão aí? eu acho que lógico que é arriscado. Assim, ele é um cara que saiu com atrito de quase todos os clubes por onde passou. Né? Uhum, Por exemplo, no Xangai ele brigou com o Hulk. uhum, No Porto brigou com o Rames. uhum. Assim, ele é um cara brigão. Entendi. O Flamengo nunca foi campeão depois do Jorge Jesus com caras desse perfil. Pelo contrário, os caras que foram Que campeões pelo Flamengo acarinharam o elenco se deram melhor, né? foram caras que colocaram o elenco no colo, ou então que foram eles pro colo do elenco, né? Rogério Ceni e Dorival. Perfeito. Os caras que tentaram bater de frente, exigir demais, não deram certo. Até o Rogério, em dado momento, ele é demitido quando ele começa a exigir demais. É isso. Isso é preocupante. Tá? Isso é preocupante. Se o Flamengo não mudar, e eu acho que tem muita coisa mudando, alguns jogadores ali, caciques do elenco, não estarão mais, mas você tem um Gabigol fortalecido, capitão da equipe, que é um cara que também não é fácil quando começa a sair. Só que também é um cara extremamente profissional. Então, até que ponto isso pode ser ruim ou não? Eu imagino um elenco já mais renovado, mais suscetível, mais aberto para esse tipo de ideia. Bacana. Mas, taticamente, eu acho que não vai ser o problema. Eu acho que ele não é um cara que vai ver o time não funcionar taticamente em um jogo e no outro jogo vai repetir o mesmo erro, e no outro o mesmo erro, e no outro o mesmo erro. Eu acho que ele deixa o campo falar bastante e reage bastante ao que o campo diz. Então, isso para mim é uma puta de uma vantagem competitiva dele a qualquer outro técnico que pegue um time difícil como é o Flamengo, sabe? Sim. O meu grande medo disso tudo é a aderência rápida, porque vai ser um curto período para já jogar as finais aí importantes. Vai ter Palmeiras pela frente, vai ter Mundial, vai ter Recopa. O Del Valle não é um time bobo, né? Então, assim, minha preocupação realmente é a questão da aderência mesmo, né? Do elenco entender e a parada andar rápido. Não sei se vai acontecer, talvez isso seja
não sei se ele vai, de repente, manter o estilo de jogo que estava sendo para tentar minimizar isso no curto prazo. Mas minha maior preocupação, além da questão pessoal, né, do estilo dele, é aderência rápida, né? E meu medo desse caso aí se o Flamengo, por exemplo, não aderir rápido, o clube, que é até normal, né? Porque não é, o pessoal acha que é assim, vira a chave e vai sair jogando, não é. Precisa de treino, precisa de repetição, e é algo que a gente não vai ter efetivamente, né? Talvez até tenha mais do que ano passado, né? Vai ter se eu não me engano, uma pré-temporada até mais longa do que o normal. Mas ainda assim, acho que você precisa de mais tempo, né? Eu não sei se a gente vai ter. Mas torcendo para dar certo, né? O que a gente estava fazendo mais aqui. Mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. Queria que você desse aí para quem não. Difícil quem não conhece o Vitor, né? Quem não conhece o Falso 9. Quem não conhece, mas que você desse aí as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, teu canal no YouTube. Fica à vontade aí. Mais uma vez, obrigado pela participação, meu amigo. Valeu, porra. Como nós estamos aqui no YouTube, vou começar por essa rede, né? Então, youtube.com/falso92. Se inscreve lá, estou precisando bater 15k até fim do ano. Faltam 100 e poucas pessoas. Não é possível que nós vamos morrer na praia, né? E no Twitter estou lá também. As outras redes não vale a pena você me seguir no TikTok ou no Instagram, porque é uma porcaria, não tem ninguém lá. Mas eu produzo mesmo para essas duas redes. É isso aqui, né? Isso aí. Beleza, isso aí. É YouTube. E o Twitter? Eu produzo mesmo. O Twitter é @falso92. Tá, deixa eu botar aqui. Opa, peraí, deixa eu botar aqui também. Vamos botar aqui. @falso92 no Twitter. Quem quiser, siga o homem, que o homem é o cara, hein? Pra quem... Sou nada. Olha aí. E aí, aqui no YouTube. São essas duas redes que eu uso. E tô sempre falando de tática. Nunca entre com a cara e com a coragem. Dificilmente você vai ver um vídeo meu que eu vou entrar só com a minha cara feia para falar de alguma coisa. Eu vou sempre tentar mostrar para vocês de uma forma didática, às vezes prolixa, né? Tentar evitar o tatiquês e chega lá se tu curtir. Mas é bom, rapaziada. Papo 10, hein? Jogada 10, papo 10, é bom. O homem é bom. E eu tô aprendendo muito, ele com o Douglas, meu querido. Um beijo pro Douglas também, que é o cara que manja muito também. Nosso camarada. São os dois que eu tenho mais aprendido aqui. Depois que o Theo resolveu trabalhar profissionalmente com isso. Então ele não tem mais os fios do Theo, que era um monstro pra caramba também, que também aprendia muito. Mas agora... falar de futebol, Exato. Meus gurus aí de tática é o Vitor e o Douglas. Vitão, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez aí. Se eu não me engano, é a terceira participação aqui com a gente. Se eu não estiver errado, acho que eu não estou. E vamos seguir com o projeto. Aquele projeto. Vou dar um spoiler aqui. Vai ter um projeto aí, rapaziada. Obrigado. Vamos pra cima. Obrigado, Vitão. Valeu, gente. Jogada 10 até semana que vem. Beijo.